Pois é, pessoal, conforme a gente anunciou, a gente vai agora fazer uma videochamada lá com a residência do professor Joselito dos Santos Abrantes. O professor Joselito é doutor em Desenvolvimento Sustentável pela UFPA, é mestre em Desenvolvimento Sustentável pela UNB, especialista em Teoria Econômica e Sustentabilidade pelo SEAP. É, inclusive, professor da instituição. É um prazer tê-lo mais uma vez com a gente aqui no Conexão. Professor, bom dia. Bom dia, Kleber. Gostaria de agradecer aí o convite, né? Felizmente, aí, em função de toda essa situação que o mundo está passando, né? Em especial não, né? Infelizmente, o nosso Amapá, com esses índices, né, que está apresentando, temos que fazer essa entrevista aí, utilizando esse mecanismo aí, né? À Pois é, distância. à distância. Isso tem sido um mecanismo que o senhor tem utilizado para falar com os alunos, para falar com o pessoal da academia, da agência Amapá, inclusive faço o registro aqui onde o senhor é vice-presidente também. Exatamente, é. O regime aí de teletrabalho, né? De Estamos aí teletrabalho, cumprindo. né? Mas olha, professor, a gente recorreu mais uma vez ao senhor aqui, como uma das boas fontes que a gente sempre dispõe, para falar que o senhor que é defensor fervoroso do planejamento, mas para uma pandemia dessa envergadura não tem planejamento que alcançasse, né? Dotar os meios para que os estados, os municípios, os países pudessem enfrentar essa pandemia. Exatamente, Cláudio, exatamente. O mundo todo foi praticamente pego aí, né, de surpresa aí com esse acontecimento que teve origem lá na China, né, uma cidade da China, e depois se alastrou aí pelo mundo afora, aí, mundo todo aí, e no momento ainda persiste, né? E nós já sabemos, já é um consenso que enquanto não descobrirmos a vacina ou o medicamento, né, que seja realmente eficaz, né, para neutralizar o vírus, nós vamos estar, cada país aí está passando por esse problema, para depois do pico, depois que se estabilizar, né, os casos começarem a cair, a reduzir, mas mesmo assim, a normalidade que nós vamos voltar é uma nova normalidade, né, usando máscara, álcool gel, questão do distanciamento social, todo esse mecanismo, enquanto não tiver vacina ou um medicamento, vão precisar estar presentes nas nossas vidas aí. Agora, professor, o primeiro grande desafio de enfrentamento à pandemia é que todo mundo não tem especialista em Covid-19. Todo mundo meio que está consertando o carro com ele em movimento. E aí veio a decisão: isolamento horizontal ou isolamento vertical. Eu acho que a grande maioria das nações, dos estados, pelo mundo todo, adotaram esse modelo que a gente vem adotando aqui. Agora, algumas atividades, a pressão por algumas atividades econômicas permanecerem, em que pese algumas terem previsão de continuar, mas a pressão é muito grande, né? Exatamente, né, Cláudio? É uma situação assim paradoxo, né? Porque de um lado você tem as questões econômicas e de outro lado você tem as questões de saúde, né? De salvar vidas. E muitas das vezes fica essa dicotomia dessa relação de ambos aí, em função, que a gente sabe, da paralisação da maioria das atividades econômicas, né? Faz com que também a gente vá, como já vem ocorrendo, uma quantidade muito grande de empresas aumentando, e realmente fica muito difícil, né, para os governantes aí, que estão à frente aí dos estados, dos municípios, tomar uma decisão, né, tomar uma decisão que possa ser um consenso aí de uma agenda que possa ser um consenso que atenda aí a toda a população. É muito realmente complicado tomar uma decisão num cenário desse de guerra, né, que nós estamos vivendo. Agora, secretário, me diga uma coisa, secretário e professor, né? É,
essa semana nós tivemos um avanço, né? A gente conseguiu reunir os governadores, dialogar com o governo federal, no sentido daquele socorro emergencial, garantir a reposição das perdas. Os estados e municípios, fundamentalmente, dependem dos repasses constitucionais do FPE e FPM. É isso que meio que esse projeto vai blindar? Exatamente, né? O presidente Bolsonaro deve sancionar esse projeto, pelo que a gente está acompanhando, até segunda-feira, né? Chamou os governadores para poder ter um respaldo, né, sobre a questão lá do congelamento do salário, né, dos servidores públicos até o final de 2021. E a partir daí deve sancionar e realmente esse projeto deve dar um fôlego, né, para os estados e municípios em função do que a arrecadação, né, dos estados e municípios vem caindo de forma drástica, né, uma queda realmente muito grande. Se não fosse o socorro do governo federal, ia faltar dinheiro para pagar folha de pagamento, para todas as políticas públicas aí que a gente possa imaginar para os estados e para os municípios. E nessa hora, realmente, né, nós vivemos numa federação, então essa é uma competência do governo federal socorrer, nesse momento, os estados e os municípios, já que os estados e os municípios não podem vamos dizer assim, de certa forma, financiar suas dívidas, como o governo federal pode, né, através de títulos, né, do Tesouro Nacional. Só o governo federal tem essa prerrogativa, né, de fazer esse financiamento da sua dívida. Aos governos estaduais e municípios não é permitido, só recorrer a empréstimos, mas também já estão praticamente todos também estão bastante endividado. Então, a saída é essa aí do governo federal, nesse momento, prestar esse socorro aí para dar um fôlego, né, para os estados e municípios, para superar aí esse desafio que a gente sabe que não vai ser muito fácil, né? Quer dizer, esse ano, aí 2020, está um ano já praticamente, do ponto de vista econômico, perdido, né? Os últimos indicadores, as últimas estimativas que saíram aí, inclusive do FMI, né, Banco Mundial, e do próprio governo, né, já estão prevendo aí uma queda em torno de quase 8% negativo do nosso PIB para esse ano. Uma queda maior, né, já registrada na história do Brasil. Impressionante. Agora é interessante, né, professor? E o senhor é da academia também, portanto pode falar de cadeira e com didática, como que o mercado ele fica antenado com as decisões da política, né? Esse ato de os governadores e o Poder Executivo, com o Congresso reunido lá, a Câmara, Senado, essa pacificação de ânimos, ela teve reflexo. A Bolsa de São Paulo, por exemplo, reagiu positivamente. Exatamente, né? Exatamente porque você tinha um certo litígio, né, do presidente, né, com os governadores, com a grande maioria, e essa união, né, essa agenda aí de conciliação, ela acaba sinalizando positivamente, né, para o mercado que a economia, mesmo nessa situação aí de calamidade, mas com esse aporte de recursos e essa sinalização aí de uma harmonia, né, entre os estados, entre os poderes, lá, o governo federal, estadual e municipal, isso acaba tendo uma repercussão positiva no mercado, né? E realmente a bolsa ela oscila muito em função desses humores aí das questões políticas, né? Tem muito essa influência, inclusive no câmbio, né? No dólar e tudo mais. Agora, outra questão, o senhor falou da questão fiscal, os estados e municípios têm os seus endividamentos, enfim. Agora, do ponto de vista de renúncia fiscal, o governo federal já acenou com algum tipo de incentivo, de majorar prazos, enfim, imposto de renda está aí para fechar. Já houve, do ponto de vista de socorro às empresas, algum gesto também por parte do executivo, não? Olha, tem o governo já publicou, né, diversas medidas provisórias de dar um certo
socorro aí para as empresas, né, de suspensão de contrato, redução de carga horária, né, para tentar manutenção de empregos, algumas linhas de crédito que foram aprovadas, inclusive recentemente, com taxas de juros bastante atraentes, de forma a tentar esse socorro para as empresas, né? Quer dizer, tem várias medidas que o governo federal vem tentando implementar, somente para os informais, né? Para os microempreendedores individuais, aquela bolsa auxílio de R$ 600. Mas o que a gente percebe é que uma grande parte das empresas ainda, às vezes, as coisas estão acontecendo de uma forma tão abrupta, tão rápida, e muitos empresários, às vezes, nem têm o domínio de tudo isso que está acontecendo. E, às vezes, tem um prazo muito curto para ter essa adesão. E o que a gente tem percebido, inclusive as últimas pesquisas do próprio Sebrae, aí umas pesquisas recentes, que já apontam aí um fechamento praticamente no Brasil em torno de 600 mil, né, micro pequenas empresas, mais de 9 milhões já de pessoas aí desempregadas, né? Quer dizer, realmente é um cenário aí de guerra bastante preocupante aí, os efeitos, né, do coronavírus no mercado. Principalmente um dos setores mais prejudicados é o setor de turismo, né? O trade turístico. Pois é, são mais de 50 atividades econômicas que são congregadas nessa chamada cadeia produtiva do turismo. Agora, virando a chave lá para o fato que o senhor também é técnico lá da agência Amapá, é o vice-presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico, algumas atividades econômicas estão em atividade, né? O setor da agropecuária, agora há pouco falou aqui com a gente o presidente Iraçu Colares, o setor da mineração, por conta da peculiaridade da mineração poder produzir insumos também para a saúde, a mineração continua funcionando no Estado? A mineração aqui no Estado ela já vinha, de certa forma, vamos dizer assim, em função do próprio preço do minério que estava no mercado internacional não muito favorável, né, em função também do problema aí do acidente, né, no porto lá de mineração, aí em Santana, as questões também da estrada de ferro, né, no momento impeditiva de fazer o transporte de minério. Então, nós já vimos com muita dificuldade no setor de mineração e no final do ano, né, tem toda aquela estrutura aí de uma empresa que surgiu e vai tocar aí o processo de recuperação judicial aí da antiga Zamin, mas também isso acabou sendo um pouco afetado por essa situação. Mas a gente tem notícia que essa empresa está tocando, teve uma autorização, né, do Ministério Público Federal para comercializar aí uma grande parte desse minério que está aí em Santana, né, lá estocado em Santana. Uhum. A possibilidade da comercialização desse minério é que ela possa se capitalizar para fazer os investimentos que está no plano de recuperação judicial, né? Ok. Olha, professor, a gente queria agradecer imensamente a sua deferência de trocar um pouco de informações com a gente. Agora, claro, né, não dá para deixar de pedir que o senhor faça um exercício aí de projetar. O senhor já disse que o ano de 2020 praticamente está perdido do ponto de vista econômico, mas a Europa, por exemplo, tem experimentado agora, depois de 2 meses, reabrir, né, os países para receber novamente visitantes, viagens dentro do continente, mas o prenúncio de que a gente possa virar essa página o mais breve possível, em que pese ainda estarmos com o desafio de achatar essa curva, nós ainda temos esse desafio de salvar vidas, né? Exatamente, Cláudio. Mas as previsões, por exemplo, as últimas que saíram a nível mundial, por exemplo, é uma previsão não muito positiva, infelizmente, de uma queda do PIB mundial aí na casa aí de 3%. Praticamente 80% dos países vão ter o PIB negativo, né, agora em 2020, inclusive o próprio
Estados Unidos, que deve ter aí, estão projetando uma queda de quase 6% no PIB dos Estados Unidos, seria também muito desfavorável, e isso também está toda a Europa. Praticamente, desses países já desenvolvidos, o único que ainda deve ter o PIB talvez positivo seja a própria China, né? Que essa foi a primeira a sair dessa situação, que deve ter alguma coisa em torno de 1,2%, 1,5%. E comparado com 2019, que ela cresceu quase 7%, seria um crescimento ainda mais, de certa forma, é um crescimento positivo. Mas a grande maioria dos países vão ter um crescimento esse ano negativo, porque a gente sabe que cada país está passando por um momento, né? Não foi uma coisa muito sincronizada. Não existe um sincronismo nesse retorno das atividades, na industrialização. Então, essa coisa está acontecendo de forma ainda de forma gradual, né? E a gente sabe que os efeitos realmente no campo econômico foram muito violentos. Então, essa retomada ela vai se dar ainda de forma muito lenta, como eu falei, de forma gradual. E aí as expectativas melhores realmente aí estamos todo mundo apostando para 2021. E para esse ano planejar, organizar essa retomada da economia a nível mundial, né? A gente sabe também que com essa pandemia, né, do coronavírus, muita coisa no campo econômico vai passar por transformações, está passando. E algumas coisas que as empresas passaram adotando são coisas que provavelmente muitas das coisas vão permanecer, né? E outras coisas vão surgir. Então, em função dessa situação, a coisa não vai acontecer de forma assim tão rápida, essa engrenagem, né, no campo econômico. Vai se dar ainda de forma lenta, cada país tem um time para sair da crise, e até que essa coisa realmente comece a funcionar como nós tínhamos antes, isso demanda um pouco de tempo, e como eu falei, enquanto nós não tivermos, de fato, uma vacina que consiga anular, né, o vírus, a vida não vai voltar à normalidade de antes, né? A gente estamos chamando aí de uma nova normalidade. Nós vamos continuar saindo de máscara, álcool gel na mão, questão de higienização, mantendo o distanciamento social. Por exemplo, essas atividades que precisam de grandes aglomerações, enquanto não tiver a vacina ou o medicamento eficiente, elas vão talvez funcionar, mas de forma um pouco restrita, né, com capacidade reduzida, né? Bares, lanchonetes, a questão do futebol aí, do estádio, né? Esses grandes eventos, shows. Então, tudo isso ainda vão estar, vamos dizer assim, de certa forma, funcionando, mas não a plena carga, vamos dizer assim, né? Com Então, certeza. tudo isso acaba tendo uma repercussão na capacidade de oferta, né, das indústrias e de demanda também, né, do outro lado do consumo, até porque, em função do nível de desemprego que nós vamos ter na nossa economia, isso também vai demandar um certo tempo para começar a funcionar e a economia começar a absorver essas pessoas que estão desempregadas aos poucos, para a gente ter novamente aí a economia funcionando a pleno vapor. Muito bem, conversamos com o professor Joselito dos Santos Abrantes. Ele é economista, doutor em desenvolvimento sustentável pela UFPA, mestre em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Brasília, especialista em teoria econômica e sustentabilidade pela CEAP e é professor lá do Centro de Ensino Superior da Amapá e vice-presidente da agência Amapá. Obrigado, professor. Obrigado, até a próxima. Bom dia. E vamos aí torcer, continuar, né, em oração para que realmente o nosso Estado consiga, o mais rápido possível, né, superar essa pandemia e que também a gente possa voltar a essa nova normalidade aqui no nosso Estado, né?
A exemplo aí, parece que o estado do Pará, né, já está com uma coisa mais estável, né, se estabilizou por lá em Belém. Esperamos também que o Amapá possa aí, no curto espaço de tempo, também conseguir estabilizar tanto o número de casos, né, como também o número de óbitos, né? A gente quer até se congratular aí, lamentar, né? Esse número muito grande aí de perdas que estamos tendo, né? De inclusive amigos, pessoas amigas, quer dizer, um momento muito difícil. Não é fácil, né? O momento que nós estamos passando. Então, esperar que realmente Deus possa A gente teve uma nos pequena. abençoar, né? E o mais rápido possível. A internet deu uma picotada, mas é coisa do tráfego mesmo. Mais uma vez, obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Boa noite. Bom dia.